Bendito Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Depois de uma saudação dessa, eu acredito que a unção e a autoridade está com o pastor Zilmar. Se ele continuasse, acho que... O senhor quer continuar, pastor? Eu lhe devolvo o microfone. Né? Menor serve o maior, então tem que reconhecer a autoridade sobre sua vida. A graça está grande. Amém. Quero aqui externar o meu sentimento e expressar a adoração ao Senhor pelo privilégio de estar mais uma vez servindo aos Gideões Missionários, instituição que há 40 anos tem marcado gerações na proclamação do Evangelho de Cristo. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus, abraçar o pastor Zilmar Miguel e a sua digníssima esposa, a pastora missionária Maria Inês. Deus abençoe, muito obrigado. Trago um abraço do meu pastor João Adair Ferreira, ali em Brasília. Amo o seu ministério, esse campo que eu faço parte desde 1998. Deus abençoe meu líder. Quero convidar minha esposa missionária Mara a vir aqui. E nós estamos lançando hoje, pastor, com muito carinho, um livro, uma didática de liderança. Dirijo a igreja desde os 19, estou com 45, peguei algumas experiências e lançamos um livro hoje e queremos dar esse presente ao Senhor com muito carinho. Tá bom, meu pastor? Missionária Mara, Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos adorar Jesus. Obrigado, pastor. Queridos, o tempo não nos espera. Quero aqui louvar o Senhor pela vida dos meus filhos, Mainara, Mariana, Mateus e Júnior, que estão me assistindo ali em Brasília, a igreja que eu sou pastor, a Assembleia de Deus ali na cidade de Paranoá. Também adorar e glorificar o Senhor pela vida da missionária Mara, minha esposa, 23 anos de casados e 23 anos que ela tem acreditado no meu ministério. Filha de pastor, nasceu no campo missionário, lá no sertão da Bahia, cresceu no meio da pobreza e sempre negou a vida do mundo e sempre adorou o Senhor Jesus desde a sua infância. Eu tenho um grande privilégio de ter você na minha vida, viu, meu amor? Te amo, Deus te abençoe. Abraço aqui, André Vaz. Vaz, é isso? Vaz. Deus abençoe. Abençoe o pastor Ângelo Galvão. Abraçando os demais pastores e ministros que aqui estão. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor, se coloque em pé mais uma vez. Eu tenho uma palavra de uns 40 minutos para lhe entregar, com o maior carinho. Estou sentindo tanto Deus aqui que eu não sei se eu termino a mensagem. Tem algo, o ambiente está apropriado para milagre. A atmosfera é para milagre. Estão também a igreja em Brasília, ali estão aí na transmissão, a igreja que eu amo, e também pastor Geraldo e missionária Amélia, meus sogros. Um abraço a eles. Queridos, pegue sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao versículo de número 4. O Senhor está aqui. Capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Quem achou, diga graças a Deus. Eu vou estar lendo na revista atualizada que nos diz assim: havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetraca e Saulo. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Versículo 3: então jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, o despediram para a obra. Versículo 4 nos diz: e enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Orando ao Senhor e pedindo a revelação de Deus para esse período da tarde, meu coração está aquecido porque algumas expressões que o pastor Zilmar aqui utilizou têm confirmado aquilo que Deus tem me falado. São 4 versículos que quero decorrer aqui numa dissertação sobre aquilo que o Senhor tem nos dado desde essa madrugada. O que é confronto de Deus para o pregador, aqui em Gideões Missionário, é que tem mensagem que ele revela há 3 meses. E tem mensagem que você estuda há 3 meses e Deus não revela. E faltando poucas horas ou poucos dias, Deus te confronta e diz: é assim que você tem que falar.
Mas a gente, na nossa complexidade, na nossa limitação, queremos falar do jeito que queremos falar. Porque temos a necessidade de ser aprovado, porque somos seres humanos. Mas, porém, quem vive pelo Espírito tem que entender que quem manda na Escritura é o Espírito. E quem fala é o Espírito e quem age é o Espírito. O Senhor tem me falado sobre uma mensagem subordinada ao tema, e assim Deus tem me dado 4 revelações sobre essa temática. E eu espero, assim, em segunda graça, que eu estou dependendo de Deus, vos transmitir de uma forma clara e objetiva. Mas eu já vou abrir um parênteses. Eu não faço o seu culto. Cantor não faz seu culto. Pastor não faz seu culto. Pregador não faz seu culto. Se você criar expectativa no homem para que seu culto venha ter alguma experiência com Deus, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você veio assistir, vai sair do mesmo jeito. Se veio criticar, vai sair do mesmo jeito. Mas se Cristo é o centro do seu culto, então é Ele que vai dar aquilo que você necessita nesta hora. Lucas, o médico amado, historiador e médico, Deus dá a ele o grande privilégio de escrever 2 livros no canão do Novo Testamento. Uma biografia de Jesus para os gentios e a igreja totalmente grega, a qual uma linguagem técnica para confrontar a filosofia grega, mostrando um Cristo superior a qualquer filósofo daquela época. O outro é o Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Lucas acompanha o ministério de Paulo, e do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, nós entendemos que a cosmovisão da missão da igreja se manifesta em lugares e indivíduos determinados. O que você quer dizer, pastor? Quando olhamos para a igreja em Jerusalém, entendemos que há uma missão e uma promessa de Deus no capítulo 1, versículo 8 de Atos. E disse Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Lucas vai dizer que é uma promessa: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Mas a parte biográfica, histórica e a visão técnica da linguagem de Lucas, é bem claro que as nações vão para Jerusalém. E lá são impactados, e a missão começa com indivíduos para lugares que vão até a fronteira de Samaria. Mas a missão operacional, Jesus, e organizada, ela se manifesta especificamente na igreja de Antioquia. Jerusalém as nações vão, e em Antioquia a igreja vai. E em Jerusalém as nações estão ali, para que o Espírito derrame. E em Antioquia a igreja está recebendo para poder ir para as nações. O que você quer pregar, pastor? O Senhor falou ao meu coração esta temática: aprendendo com avivamento missionário em Antioquia. Sei que nós estamos desde o dia 26, e eu já tenho uma palavra pastoral. Não sei se você vai gostar, mas preciso dizer. Congresso de missões, vamos falar sobre pregadores. Bom. Vamos falar sobre apologia. Bom. Vamos falar de algumas defesas da fé. Mas se sairmos da temática da visão missionária, como é que a visão vai ser fortalecida e como é que os missionários vão receber mais? Aqui, para alguns pregadores, eu creio que já passou essa fase. É uma feira de talentos. A gente tem que mostrar o nosso talento para a nossa visualização e a gente ser conhecido. Nosso pastor Eduardo ontem foi muito feliz em dizer que não adianta virmos aqui sem santificação e não anunciar o Cristo Santo. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja contemporânea. O que é a igreja contemporânea? Não é membro, não é placa, não é denominação. É o corpo de Cristo. E a igreja de Antioquia tem uma aula para nos ensinar nessa tarde. Primeira aula: a igreja de Antioquia é uma igreja que tem primeiro princípio, primeira revelação. A igreja de Antioquia está convidando a igreja contemporânea parar de ser observadora de liturgia e ter o propósito existencial como igreja. Qual é a primeira qualidade dela? Olhe para mim, venha para cá, que eu estou sentindo Jesus na casa. É bem claro. Lucas vai escrever assim: depois que a perseguição do capítulo 10 e 11, chega na cidade de Antioquia uns discípulos, e ali se forma a igreja. Não entrarei no mérito da arqueologia, nem no plano histórico sobre Antioquia. Vamos para a parte expositiva. E ele começa escrevendo: na igreja em Antioquia, havia mestres e profeta. Profeta e mestre. Vou repetir: profeta, mestre, mestre e profeta. Primeira visão e primeira lição que a igreja de Antioquia tem para a igreja contemporânea: equilíbrio teológico. Quando eu digo equilíbrio teológico, é que apóstolo Pedro, segundo as tradições teológicas, era um dos apóstolos que tinha menos intelectualidade e cultura. Alguns dizem que ele nem sabia ler e nem escrever. Mas ele vem na segunda epístola e diz, no capítulo de número 3, versículo 16: queridos,
A graça é esta, a revelação é essa. Mas, porém, vocês precisam aprender sobre essa justificação. Sabemos que Paulo fala muito complicado. A metodologia dele e a sua linguagem está além. Mas se eu não fosse judeu, eu ia dizer que Pedro era cearense, arretado e falava demais e ainda andava com precheira. E ele diz assim: mas quanto a mim, vou usar o meu cearenês, um macho velho, grosseiro e bruto. Mas eu entendo que quando Paulo fala difícil, não é porque ele está superior, é porque ele está nos convidando a subir. Alguém pegou? Não é porque alguém está trazendo uma mensagem educacional e didática que ele quer se achar superior a você. Não, é o convite de Deus para você subir no nível. Ei, é para sair da mediocridade e receber o conteúdo do texto e ter uma palavra básica e uma revelação plena. E ele diz assim: vem cá, disse Pedro, eu sei que o meu amigo Paulo é meio complicado no que ele fala, mas porém é verdadeiro. Então precisamos eu vou entregar tudinho, Jesus. Ei, precisamos crescer, desafio pessoal, sem franquear a responsabilidade de crescimento aos outros. Sair da condição de vítima e começar a ser um crente que tenha devocional com a palavra. Parar de ser crente, de frequentar congresso, ser avivado em congresso e botar o joelho no chão, abrir a Bíblia e ter santidade em casa. Eu vou entender. Aí ele diz, calma, Márcio, você segura. Crescer na graça e no... Só pode experimentar a cosmovisão das missões operacionais quem tem afinidade com a revelação sobre a cosmovisão. E para ter esta revelação, tem que compreender o texto sacro. E para compreender o texto sacro, tem que ter graça e conhecer. Qual é a sua pregação? Calma, irmão. A gente vai para a internet hoje. Eu digo para minha esposa que eu sou meu ogro. Nasci num tempo errado, não tem muita tecnologia não. Mas macho de Deus, é uma brigaiada medonha. É profetas menosprezando os mestres, e os mestres ridicularizando os profetas. Terminologia: profeta, porta-voz de uma revelação sobre o futuro, que ele pode trazer. Olhe para aquela coisinha de Jesus. Ele pode trazer uma mensagem que prevê. Este é a porta-voz do rei, o profeta. Mas o verdadeiro profeta bíblico é aquele que provê. Não provê línguas estranhas, não provê pulo, não provê sapateado, provê palavra, provê fé. Não, fechou a cara? Desculpe, mas eu vou entregar tudinho. Ei, e o mestre é aquele que é capacitado, não no seu currículo racional, intelectual, filosófico. Ele é capacitado pelo Espírito para ensinar a palavra. E no Brasil, eita, pastor Zilmar, nós vivemos um período pós-moderno de extremos. Ou a igreja está muito cheia de profeta, e eu gosto, ou ela está muito cheia de mestres. Mas a igreja pode ter mestre? Deve. A igreja pode ter profeta? Melhor ainda. Faz parte dos ministérios dos dons. Mas porém, vou usar até uma expressão um pouco grosseira, tem igreja que o corpo é imenso e a cabeça é pequena. Alguém já pegou? E tem igreja que tem uma cabeça medonha, mas o corpo raquítico. Mestre sem graça é aquele que conhece o caminho como correr, mas não tem força para sair do lugar. Profeta, eita glória, é aquele que tem a unção, força, mas não tem orientação devida, porque despreza o conhecimento. Então ele roda e não sai do lugar. A igreja que vive uma cosmovisão, ela, como diz Dr. Leonardo Cabral, ela precisa de 80% de razão e 20% de menino. Porque a partir do momento que eu tenho uma palavra, eu tenho uma orientação. E a partir do momento que eu tenho uma graça, eu tenho um combustível. E se eu tenho uma graça, eu tenho um combustível. E se eu tenho um conhecimento, eu tenho orientação. Não, meu irmão, glorifique porque você está ouvindo Bíblia. Não glorifique porque alguém está gritando perto de você. Não gostou? Porque a Bíblia diz assim, que os caminhos de Emaús, os discípulos não tinham anjo, não tinha fumaça, não tinha luzes, não tinha microfone, eles ouviam palavra e a palavra aquecia. Então vamos começar a reagir. Ei! Mas os dois ministérios, pastor Ângelo Galvão, está na liderança da igreja de Antioquia. Não se define se 2 era profeta e 3 era mestre. Mas os 10 maiores intérpretes vai dizer que os 5 que estavam lá exerciam esse ministério. Aí já vou refutar um negócio aqui que eu estou irritado.
podcast é para falar de profeta ou para falar de mestre. As nossas maiores polêmicas apologéticas é sobre a parede preta ou não é preta. Mas a perseguição da igreja na Síria, ninguém fala. A morte dos irmãos da Angola, ninguém fala. Os missionários que estão passando necessidade, ninguém fala. É fácil debater quando tem necessidade de mídia, mas falar do que a necessidade é para quem tem propósito. Eita, alguém está me ouvindo aqui? Cadê os adoradores aqui? Deixa eu ouvir você. Ei! Não, eu vou olhar para a cara de alguém aqui. A igreja contemporânea, me perdoe, mas eu vou ser bem agressivo, ainda é muito menina na sensibilidade da letra sagrada. Porque nós temos disposição a atacar pessoas porque discordamos de opinião, mas não nos unimos para uma missão maior. Eu vou gritar, ver se alguém reage aí embaixo. O profeta é necessário e o mestre é necessário. Vou repetir, não entendi. Eita. Eu tenho liberdade aqui, então vamos lá. Ei, o congresso vai passar e a escola bíblica dominical vai estar te esperando. Os pregadores famosos vão passar e o teu pastor no culto de ensino está te esperando. Os cantores da mídia vão passar, mas quem vai pagar o preço na madrugada é quem está orando, jejuando, abrindo a Bíblia para te ensinar. Vamos parar de ser crentes de festa e vamos ser crentes de propósito, porque é isso que Deus tem para essa geração. Tem pentecostal que ama a Bíblia aí? Levanta o céu, levanta, ei. A igreja contemporânea precisa ouvir a voz da igreja de Antioquia. Era necessário. E eles não disputavam entre eles. O mestre, o ensinador, o profeta, o porta-voz. Fiquem para aí, macho, me ajuda a pregar. Tu está bem cansado. O profeta não ficava e nem o mestre ficava. Os dois pegavam a mão e diziam: deixa eu profetizar na minha vida. Eu não sei se você vai se incluir, mas se você quiser, recebe. Senhor, que ainda este ano haja em mim equilíbrio teológico para viver a visão missionária. Quem está me ouvindo aqui? Eu preciso do jejum, mas eu preciso da Bíblia aberta. Eu preciso da oração, mas eu preciso da matéria teológica. Eu preciso ser um apologeta da fé, mas se eu tenho preguiça de ler, se eu tenho preguiça de estudar, se eu tenho preguiça de buscar o conhecimento, é porque eu estou menosprezando a revelação da palavra. Mas eu vou gritar que eu acho que eu estou no meio de um crente que é biblicista. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou repetir, no princípio o verbo estava com Deus. Eita, e o verbo era Deus, mas ele se fez carne e abriu a tenda. E tem duas pessoas, pastor Zilmar, que está na tenda: as que visitam a tenda e vai embora, que experimentam superficialmente, e aqueles que entram para ter intimidade. Deus está falando na minha alma agora: haverá fome na terra, não de show business, não de YouTube, não de Instagram, não de TikTok, não de visualizações, mas haverá fome na terra de palavra. Cadê essa sede? Cadê essa sede? Eita, irmão! Estou no primeiro princípio da revelação da temática. A igreja de Antioquia dando um conselho para a igreja contemporânea. A igreja contemporânea precisa do equilíbrio teológico que havia na igreja de Antioquia. Quem concorda, diga amém. Eu vou abrir um parênteses, pastor, que nós somos continuistas. Acreditamos na atualidade e continuidade dos dons. Essa irmã de vestido preto, não lhe conheço, mas o meu Deus mandou lhe dizer publicamente, e ele está quebrando o meu ego, que eu queria pregar só dentro da homilética do sermão, mas ele mandou dizer: quem manda é ele? Ele te diz: 17 de fevereiro de 2024, até hoje, às 10 horas e 53 minutos, a tua família estava no vendaval. Mas tu veio a Ashna caminhando e olhou para o céu e disse: Senhor, que eu não saia deste congresso de mão vazia.
Responde lá, Jesus. E o Senhor te diz: tu não pediu? Então te alegra, vou resolver aquilo que tu não pode resolver. Recebe a graça aí. Cadê os mestres e os profetas da igreja? Se tem 2 aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Eu necessito de palavra e graça. Graça aí. Isso não é sensacionalismo e nem manipulação neurolinguística, e nem hipnose das técnicas de manipulação. Isso se chama profeta. E o Senhor está me dizendo que há uma nuvem de glória para descer nesta casa. É Joe para caladar a sária. Satanás está furioso com a reforma interna e com a transformação de caráter dessa instituição. E ele queria naquela rampa sangue derramado e escândalo nessa casa. Mas o Senhor diz: o anjo foi mandado e o laço de morte foi quebrado, porque Deus está levantando alguém em oração. Cadê os guerreiros? Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Quem entra na guerra? Vou encerrar. Quem tem espiritualidade começa a guerrear. Os demônios estão revoltados, os satanistas estão revoltados. Essa obra não pode parar. Cadê os profetas? Cadê os mestres? Cadê os profetas? Cadê os mestres? Cadê os profetas? Cadê os mestres? Parem de disputar entre vós. O propósito de missão é maior do que o seu ego, do que seu ministério e do que a sua placa. Posso continuar? Ainda tem mais 3 revelações. Meu amor, vem cá por gentileza, gatinho. Quem engana é homem. Quem decepciona é homem. Mas o Senhor permanece fiel. O Senhor te despertou a vir hoje à tarde, porque Ele precisa curar seu coração. O Senhor traz ressignificância à chamada que Jesus tem para a tua vida. Mas perdoar não é esquecer, não. Perdoar é sarar o passado, porque você acredita no futuro melhor para você. Não lhe conheço, mas o Senhor vai usar a missionária para dizer a essa criança assustada que Jesus tem cura para a tua casa e a tua família. Segundo princípio, segunda revelação, podemos dizer, segundo o conselho da igreja de Antioquia para a igreja contemporânea. Quem está entendendo a dissertação, diga amém. O autor sacro, começa a dar nomes próprios, pastores, a classificação desses profetas. E ele começa: Barnabé. Ele acrescenta Simão, de sobrenome Níger, ou sobrenome de cor negra da pele. Lúcio, de Cirene. Manaém, colasso de Herodes. Ou seja, interpretação histórica, pode ser um escravo com status de filho, ou simplesmente um filho adotivo, mas ela é da corte romana. Eu sei que você gosta de Bíblia. Aí tem outro nome que ele acrescenta e diz: também congregava nesta igreja Saulo. Aqui não é expresso Paulo. Alguns dizem que Deus mudou o nome de Paulo. Não, todo judeu tinha um nome, duplo nome, gentílico e judeu. Saulo é a interpretação de Saul, da tribo de Benjamim. Aqui agora ele não tem um título de apóstolo. Eu vou entregar Jesus, porque tem gente que já quer chegar aqui sem nunca ter sido experimentado aqui. Antes dele ser apóstolo, ele é chamado de profeta e mestre. Mas o que eu entendo do texto? Aqui temos mestres, pessoas que pregam melhor do que eu para a glória de Deus. Mas me permita a minha experiência com o texto. O autor está dando nomes, e alguns nomes ele dá manifestação de raça, manifestação geopolítica e manifestação de estado econômico. O que eu entendo? Exemplo: Barnabé é apresentado por Lucas como o discípulo de bom ânimo, cheio do Espírito, fé e manso. É o que? Nascido na fé.
aquele que não conhece o mundo. Aí ele tem alguém do continente africano que, para a prepotência política e bélica romana, era uma raça inferior e julgado pela cor da pele. Que para mim um dos piores crimes que existe é racismo. Calma, vai estranho. Aí ele dá alguém de Cirene, que é um judeu, que é de uma cidade totalmente na divisa com a África, economicamente baixa. Mas também dá o nome de alguém que é da corte romana. Alguém já vai pegar. E também congrega lá um assassino que não valia uma cibalena vencida, porque matou Estevão. Mas o que é top do texto é o desafio dessa geração. Qual é o tema? 40 anos, Gideão, unindo o Brasil para a grande colheita. Mas como é que eu posso alcançar as nações em acolhimento? Eu vou rasgar o verbo. Se a gente traz divisão aqui. Você é inteligente, eu não estou pregando para pessoas abestadas, não. Segundo o conselho da igreja de Antioquia para a igreja contemporânea, precisa de equilíbrio social. Ou seja, ai Jesus, pare de consagrar os outros ao ministério pelo dinheiro que tem, pelo status que tem. Pare de se tu é cristão e o evangelho é o centro da sua fé, pare de medir as pessoas pela classe social, pela cor da pele e pelo nível intelectual. Como é que eu posso ser uma igreja missionária se dentro da igreja institucional tem as divisões de raça, de nível econômico e intelectual? Aí se tu não reagir, eu vou dizer que você está com fome. Mas Lucas diz assim, eita cabarretado, ele diz assim, calma irmão, não murmure não, eu não estou fazendo apologia, uma teologia neoliberalista da chamada pregação inclusiva, que as causas sociais são mais importantes do que a causa do evangelho. Não, eu estou falando do evangelho que inclui. Inclui quem? O maior lugar que tem a maior inclusão que existe é na igreja de Cristo. Quer que eu te prove? Quer que eu te prove? Vamos lá. Cearense de 1,66 m calçado, catarinense, Rio, Bahia, África, São Paulo, Minas, Paraná. Não entendeu? Vou jogar água em tu. O batismo com o Espírito, a graça derramada, enche o pedreiro, enche o médico, enche o baixo, enche o alto. Quem tem essa graça? Só quem vivo. Lance as duas mãos e sustenta no céu aí adorando. Então a igreja tem que quebrar a barreira racial, a barreira regional, a barreira econômica, porque se ela não romper isso, Paulo vai dar uma surra. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 9, 10, 11, Paulo diz: ei, amados coríntios, ele mandando um zap, estou falando com vocês, que vocês têm que ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma koinonia. Mas porém, desculpe, os senhores convidaram um pregador pastor. Então, a minha didática é, minha preocupação é quem vai pular não, é quem vai entender. Você entendeu, quem faz é o Espírito Santo. Ei. Mas eu sou pela família de Clói que há contenda, uma tradução. Outra diz divisão, que demestre terminologicamente a quebra da koinonia.
a quebra do que é comum a todos. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefa, outros dizem eu sou de Apolo. Desculpe, sou pentecostal até a tampa, mas a gente precisa tomar cuidado com a nossa arrogância pentecostal. A Assembleia de Deus não é o nome que é invocado para ser salvo. Só existe um nome debaixo do céu que é invocado para ser salvo. Qual é o nome dele? Jesus. Calvino não é o Evangelho. Armínio não é o Evangelho. A Assembleia de Deus não é o Evangelho. A presbiteriana não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo batiza com o Espírito Santo. Não pode anotar, é teu direito você tentar me refutar, mas é meu dever te dizer, você não salva ninguém. É Cristo que é o Salvador, Senhor e libertador. Mas a gente quer dizer quem é maior, quem é melhor. A gente quer ser detentor da chave do céu. E arrumação. Quando tu morrer na cruz, for torturado e ressuscitar o terceiro dia, tu se torna senhor de alguém. Mas eu vou falar um texto que eu estou indo para a sintetização. Fecha a cara não, irmão, senão você vai dizer para mim que você não está gostando. E eu sou meio bruto. Eu vou ter medo de cara feia, eu vejo a minha todo dia. Ei, aí Paulo diz assim, versículo 26. Preste muita atenção à vossa vocação. Vou falar baixinho. Que Deus não chamou muitos. Os donos da igreja. Eu que tenho que ser o ministro, porque eu sou o sábio. Eu tenho que ser o consagrado, porque eu sou poderoso na minha influência política. Eu que tenho que ser consagrado, porque eu herdei o ministério. Eu sou filho. Aí Paulo diz, deixa de conversa. Deus não chamou muitos, mas chamou. Calma. Convidou para a salvação. E dentro da salvação, Ele escolheu. Acorda, irmão. Vou falar baixinho. Tu vai entender, tu vai entender. Ele chamou e escolheu os loucos para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes, e mais forte, chamou os que não são para confundir os que são. Tem gente que tem título dos homens, mas não tem graça da unção. Tem gente que tem reconhecimento dos homens, mas não tem chamada de Deus. Mas hoje, nesse dia 2 de maio de 2025, tem uma igreja que vai dizer, não serei dividida, porque o corpo de Cristo não está dividido. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Deixa eu encerrar. Estou tentando, irmão, mas estou tão cheio de Jesus. Eu estou tão cheio de Jesus. Tem um macho ali de óculos do lado de uma mulher galega. É tu? Fica em pé. É tu, macho, fica em pé. Isso. Levanta as duas mãos para o céu. Sabe o que é o confronto? É que a palavra está sendo pregada com graça e conhecimento. E os dons estão se manifestando. E os haters, os frustrados de tribuna, que fez para poder estar, e Deus não escolheu ele para estar, ele fica querendo sabotar os outros. E Deus usa quem quer da maneira que quer. Eu preciso que você venha aqui. Corra, corra, que eu não tenho tempo não, só tenho mais 15 minutos. Anda, macho. Tem uma glória aqui ainda. Fique em pé, meu líder. Quando o Senhor abraçar este homem, algo novo começa de Deus na tua vida. Porque tem homens que querem ser dono do nosso direito de ir e vir. Mas quem é nascido de novo é soprado para onde Jesus quiser. Tu tem que decidir se tu vai querer agradar o coração de quem quer ser o teu dono, ou agradar o coração daquele que há 17 anos atrás te tirou do laço da morte e te deu vida. Por que eu pedi ao Senhor? Porque quem é líder vai somatizando, e o luto vai nos sufocando. E tem hora que a gente passa por outro que está bem, mas o Senhor te diz publicamente, conheço os quartos mais ocultos de tua alma, e hoje eu vou consolar a tua alma,
e renovar a tua força. Quando tu abraçar esse moço, algo começa novo de Deus na tua vida e de novo de Deus na vida dele. Vai lá. Se tem 2 adoradores, eu sou o primeiro. Deixa eu ouvir a voz dos Gideões missionários aqui. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Ei, pare de aplaudir, igreja, e comece a glorificar, que é melhor. Pare de fazer aplausos e de glória e aleluia, que é melhor. Ele ataca de Deus, ele é bestia. Deixa eu correr. Vou quebrar o protocolo, vou ter que sentar aqui. Uma das causas, pastor, eu não estou falando teoricamente, porque eu dirijo igreja desde 1999. Eu não tenho teoria, tenho prática, rebanho. E eu vou dar um conselho aos itinerantes que estão aqui. Tente apacentar um dia, para você compreender a alma de um pastor, para depois você criticar ele. Paulo diz que havia uma causa de divisão. Eu vou usar de metáfora, missionária Mara, a mesa de Pedro e a mesa de Paulo. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Aí Paulo escreve à igreja de Galácia, na Galácia, que os pseudos estavam lá dizendo: não, tem que circuncidar. Havia 2 extremos. Posso continuar, irmãos? Havia 2? Fala para fora, pastor, está com fome. 2? Os que queriam a radicalização do judaísmo e os que queriam a teologia neoliberalista. Aí Paulo chega e diz assim: calma aí, aquele que começou a obra foi pela graça. Eita! E disse Paulo: Deus chamou Pedro para os judeus, e Deus chamou Paulo para os gentios, cada um na sua vocação. Mas porém, no dia da convenção, cheguei em Jerusalém. Eu vou acabar. E quando eu chego, eita Jesus, todos estão na mesa, pastor. Todos estão na mesa. Mesa, discipulado, mentoria, comunhão, partir do pão. Mas quando chega o presidente da igreja, que era Tiago, eita Jesus, acho que eu vou acabar me queimando, mas vou entregar. Mas vem a comitiva, já viu os cabras? O presidente da igreja é até humilde, mas a comitiva dos caras, sem a graça o cabra não valia nada. A Jesus dá graça, e porque Deus dá graça, e permitiu andar com alguns homens de Deus, ele olha para os outros de cima. Aí quando o Tiago chega, sabe o que Pedro faz? Levanta e vai sentar com os judaizantes, que Paulo chama de falsos irmãos. Esse falso irmão aí que está desejando que a minha mensagem seja infeliz, esse falso irmão que está desejando que essa festa seja totalmente frustrada, esse falso irmão que quando Deus começa a te prosperar, ele se incomoda, porque a mediocridade se manifesta na incompetência do invejoso. Porque se eu não me alegro com a prosperidade do irmão, é porque a mediocridade está em mim. Mas se eu tenho maturidade para me alegrar porque Deus vai usar outro, é porque Deus está dizendo: meu filho está sarado. Mas Pedro acho que eu estou pregando Bíblia. Pedro se levanta e vai sentar na mesa dos preconceituosos, da meritocracia religiosa, dos títulos. Porque quando a gente não está com o microfone, eu vou ser sincero, estou ouvindo desde 2019. Tem gente que passa por nós e pregador. Tu é o que, mas tu? Porque se tu morrer hoje e ninguém te enterrar, a Bíblia diz que tua decomposição vai fedar igual de um animal. Mas tem gente que quer estar numa mesa aqui, eu sou melhor. Aí Paulo levanta, pastor, e arrepia em cima de Pedro. Que é isso, macho? Tu quer que o gentil seja judeu e tu vive como gentil. Oi? Não. Qual é a mesa de Paulo? Não te conheço, irmão, mas eu não vou te julgar pela tua aparência. Eu vou adorar o Senhor que te salvou.
E se tu quiser a minha amizade, não vai ser pelo que eu tenho, mas para quem é Deus na minha vida. Eu não preciso da tua amizade pela agenda que tu vai me dar. Eu preciso ter a amizade com você pelo homem de Deus que eu te reconheço. Mas as pessoas, aqui não, que os irmãos já estão no terceiro céu. Não, a gente tem uma mesa de unidade. Não tem. Vou dar um conselho ao senhor, publicamente. Eu comecei com 17. Conheci muita gente que começou bem. E muita gente que começou bem aqui e terminou mal. Porque não importa como começa, importa como termina. Já vou para a conclusão. A igreja de Antioquia não tinha divisão de classe e não tinha briga de geração. Fique em pé, meu amigo. Não tinha briga de... O senhor está com quantos anos, pastor Zilmar? O senhor pode ficar aqui em pé, por gentileza? Olhe. Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Meu filho Timóteo, eu te entrego o que tu aprendeu de mim de exemplo. E eu te exijo, seja fiel. E transmita para os outros homens, indignos e fiéis, que transmita para o outro. O conflito de gerações na pós-modernidade na igreja é terrível. Porque tem uma geração que está chegando. E está chegando com mais favorecimento do que nós. Porque a mídia leva mais do que a nossa geração. Uma pregação dele alcança muito mais gente pelas redes sociais. E a graça que Deus tem dado a ele. Mas a geração do pastor Zilmar, a geração do grande mestre, chamado Gesiel Gomes, que pregou aqui e me impactou, os 3 ícones de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. E ele apresenta que Deus é Deus de geração. Deus dos avós, Deus dos pais e Deus dos filhos. Mas se não tiver alguém, eu já vou, que leve essa geração a ser reconhecida por essa geração não tem estrutura para o amanhã. E se essa geração não acolher essa geração, não tem história do passado para contar. Aí eu vou voltar, só um minutinho, pastor, só um minuto, para a minha geração, viu, pastor Ângelo? 40 anos, 45 anos, 50 anos, é a nossa geração que precisa, eu vou entregar um mistério de Jesus aqui, se tornar a ponte. Tem menino de 20 anos que está evangelizando nações pela internet. Eu preciso pegar essa geração, trazer nessa geração, porque a igreja não tem divisão. Cadê a igreja? Cadê a igreja? Se coloca em pé. Cadê essa igreja? Cadê essa igreja? Abraço o... Mas tem gente, eu estou me segurando, que pensa que é eterno, que o cajado é eterno. Precisa se preparar uma geração para o futuro. Precisa se fazer discípulos. Me perdoe, pastor, por me emocionar, mas na minha pouca idade eu tive uma crise vocacional e eu desisti. E nesse púlpito, pastor Luiz Antônio, saudosa memória, pregou sobre a autoridade da igreja no campo missionário e trouxe sobre os rabiscos da terra. E ele dizia em Coríntios, até hoje, desses 45 anos de idade, eu não vi um pregador tão expositivo na primeira carta aos Coríntios como o Luiz Antônio. E ele disse, uma geração precisa ser levantada por outra geração. Mas a geração da briga, da discórdia, dos egos, quem é mais usado, quem é menos usado, quem é mais famoso, quem é menos famoso, não está preocupado em discipular. Rapaz, eu sei que o senhor é o líder desse congresso, mas existe um relógio. Abraça seu pai, porque Jesus vai confirmar um negócio aqui que eu não estou entendendo nada. Pastor Ângelo, chama, anda lá, coloque a mão sobre eles para mim. Se tiver uma igreja
Hoje no ginásio de Gideões, que ainda celebra a unidade de gerações, levante as mãos pelo amor de Deus por 1 minuto. Enche a casa de glorificação, porque a nuvem está descendo. É isso, dará a cheia de efeito. É bibaracanuias. Tu é céu. Tu e Micael é plestiofor. Quem disse que eu não sou Senhor? Que falo do jeito que quero e revelo o íntimo dos meus. Eu marquei esta noite para quebrar barreiras neste lugar. É um tempo de glória, de um avivamento para uma geração santa, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê a igreja missionária? Cadê a igreja missionária? Cadê a igreja missionária? É bibaracandaраça. Vai reagir não, irmão? Não vai glorificar não, irmão? Se o microfone estava na tua mão, tu estava avivado. Mas deixe, você precisa do microfone para ser espiritual. Mas tem gente aqui que só precisa de lágrima. Deus de gerações. Aleluia. A geração que chega respeite a geração que passa. A geração que passa reconheça a geração que chega. E a geração que está crie pontes. Não crie juízo, não crie sepulturas, crie pontes. Cal Elohim Dineua. Você pode tirar 30 segundos para encher esse ginásio de glorificação. É dia, há milagre na casa. Há milícias de anjos descendo, pastores, pregadores. E esses anjos estão dizendo: há cirurgia neste lugar. Eu curei no passado e eu ainda curo no presente, diz o Senhor dos Exércitos. Há milagre. Quem recebe adora, quem recebe adora. Concluo. Equilíbrio teológico. Graça, conhecimento, conhecimento e graça. Sensibilidade espiritual, percepção do conhecimento espiritual. Equilíbrio social, sem julgamentos, mas inclusão e acolhimento. Sem divisão de classes, sem mesa de Pedro e a mesa de Cristo. Terceiro e quarto. E franquio o microfone e devolvo para quem é de direito. Não sei se... E esta igreja com equilíbrio, e esta igreja com equilíbrio social, era uma igreja que tinha necessidade do sobrenatural, pois a Bíblia diz que eles, servindo ao Senhor com jejum e oração. O meu presidente disse: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Tem mestres aqui que conhecem mais do que eu. Eu não conheço um avivamento da igreja que começou com coroa, com prédios e com títulos. Começou com joelho no chão, lágrima no rosto e coração quebrantado. Deus ainda pode achar esses da igreja contemporânea. A igreja precisa voltar à cultura da oração e do jejum e da santificação. E aqui eu oro.
Seria bom alguém abraçar essa irmã, porque toda hora que eu estou pregando, um anjo do Senhor vem sobre ela e diz assim: eu faço o transplante. Aleluia! Para onde que eu olho para a transmissão? Para lá ou para cá? Até quando os erros dos homens vão sepultar a sua fé? E você vai culpar Jesus pela blasfêmia dos homens? Volta ao teu primeiro amor, porque Jesus morreu foi por você, para você saber que Ele é perfeito. É uma igreja que busca o sobrenatural. E é uma igreja que envia, é uma igreja que sustenta, e é uma igreja que não trata. E o Espírito falou: separe para mim Saulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Vou voltar para os missionários. A igreja de Antioquia fala para a igreja contemporânea: se não tem missão, é uma igreja fracassada. Se não envia missionário e não sustenta, é uma igreja fracassada. Aqui eu encerro para orar por alguém. A igreja de Antioquia não enviou mendigo, não enviou mártir, enviou missionários. Existe um paradigma, e eu vou entrar em polêmica agora. Enquanto nós pregadores, e eu estou dentro, recebemos ofertas milionárias, o resto está voltando para a obra missionária. Enquanto tem pregador ganhando 10, 15, 20 mil, o missionário está lá fora por 1.000 e 2.000. Eita Jesus, alguém não é possível que você não vai glorificar comigo. Fala, Deus! Para onde que eu olho? Tu que fica usando os lençóis e dizendo que está tirando oferta para o campo missionário, e se aproveitando da inocência e do poder e do princípio de graça da igreja com missões, e fica se enriquecendo em uma temática nobre que é missões. O meu Deus está lhe dizendo: a tua vergonha vai vir, a tua vergonha vai ser mostrada. E tu, líder, que anda com um carro de 1 milhão, 1,5 milhão, e o teu obreiro passando fome, tu já recebeu a tua recompensa, mas Lázaro vai receber muito mais lá na eternidade. Ah, pastor, foi infeliz. Quem vive pela mentira sempre vai se incomodar com a verdade, mas quem vive pela verdade vai celebrar a verdade. Eu preciso orar. Aleluia! Fala, Deus! O campo missionário está cansado de selfie. O campo missionário está cansado de videozinho. Eu estou aqui fazendo missão. Quem faz não precisa estar se manifestando. Quem faz, faz. Quem faz, faz. Quem faz, faz. Mas eu quero orar em 2 minutos com alguém. Eu quero orar pela igreja contemporânea que vai viver segundo a visão da igreja de Antioquia. Eu quero orar. Me perdoe, pastor. Traz esse menino para mim aqui. Eu quero orar aqui na frente para aqueles que vão viver um avivamento missionário nos últimos dias. Quem precisa deste clamor? Se eu fosse você, eu corria. Você entendeu a mensagem? Olhe para mim, criança. Olhe para mim, criança. Olha o que o meu Deus te diz. Eu vejo aquela instituição.
E eu vejo aqueles corredores, e como alguém te persegue por causa da tua fé, mas é tão novo, e a ansiedade tenta roubar a sua paz, porque a palavra bullying tu tem vivido por causa da tua fé. Olha nos meus olhos, mas porque tu não negou o teu Deus, Ele não te nega naquele lugar. Cadê o pai e a mãe dessa criança? Olha nos meus olhos. Eu estou mentindo? Porque tem alguém dizendo que eu estou sendo emocional, e quando tiver profeta que enaltece Pix, os verdadeiros profetas estão sendo ridicularizados com piadas, old shop, mas ainda existe remanescentes que Deus revela. Olhe para mim os dois. Se despede. Aproveita, porque desde os 7 anos de idade Jesus tem falado sobre a missão na vida desta criança. As nações esperam Ele. Por isso que esses 2 anos de ansiedade se encerra agora. E o pânico que estava tomando ele, Jesus cura ele agora. Recebe o poder de Deus aí. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos, que eu tenho que orar e passar para o pastor. A igreja de Antioquia diz: equilíbrio teológico, equilíbrio social, prazer no sobrenatural e enviar, manter, sustentar, cuidar de missões. Eu não sei quem vai cantar, mas se aproxime que eu já passei do meu horário. E o pastor está sendo muito ético. Feche os seus olhos. Pai, a glória é tua, o louvor é teu. Ainda não canta não, porque o Espírito quer usar a voz da igreja agora. O som de uma onda pentecostal. Cheia Elohim, rebeba etioca mando etala para etala para etala baixia. Eribida candoiete que me do que dá o saua. Rebiba mando eterio fora que dá a saba da gaua. Cadê a voz da igreja missionária? Cadê a voz da igreja missionária? Cadê a voz da igreja missionária?